Então é isso. Então, boa tarde a todos. Aqui então, aula do oitavo ano 4, né? A gente tinha parado na independência do Brasil antes das enchentes e íamos começar a trabalhar o primeiro reinado, né? No qual nós tivemos como governante do Brasil, como rei do Brasil, o Dom Pedro I, tá? Então, seguindo aqui, o primeiro reinado ele vai ocorrer de 1822 a 1831, né? Então foi um primeiro reinado rápido, né? Não tem muita história, mas vai ser determinante principalmente para o estabelecimento dos limites territoriais que nós temos aqui no Brasil nessa época, né? E nós temos, por exemplo, a Guerra da Cisplatina, que vai estabelecer a independência do Uruguai, né? Até então nós tínhamos lá a colônia do Sacramento, que pertencia ao Império Brasileiro. Em 1826, se eu não me engano, a gente vai firmar essa data aí para ter certeza, nós temos a independência do Uruguai. Bom, vamos seguir lá então. Aqui, então, uma foto do Dom Pedro I, né, com aquela frase emblemática, né, se for pelo bem da nação, diga ao povo que fico, né, que ficou conhecido ali como o Dia do Fico, no qual o Dom Pedro I contrariou, né, as vontades de seu pai, as vontades do Reino de Portugal, e ficou no Brasil, então, e tornou a possibilidade, né, deu a possibilidade do Brasil se tornar independente de Portugal, né? Bom, as principais características do primeiro reinado são as seguintes. Nós tínhamos um arranjo político elaborado pelas elites, então nós tínhamos uma política muito voltada para quem estava no topo da sociedade, né? Principalmente uma política voltada para os latifundiários, para as oligarquias regionais, produtoras do café, produtoras de açúcar, né, no Nordeste brasileiro, né, para as minerações na região Sudeste. Então, eram essas elites que se favoreciam na política monárquica do período. Nós tínhamos aqui, então, um detalhe. A monarquia brasileira, né, a gente está tão habituado, né, aos últimos anos aí, desde 1989 nós temos então estabelecido pela Constituição brasileira que a gente tem eleições aqui de 4 em 4 anos de presidentes, né? Então a gente tem no poder um presidente atualmente. Mas nós temos que lembrar que aqui o Brasil foi uma monarquia. E isso para a época era considerado um tanto quanto bizarro. Porque na América Espanhola nós tínhamos uma maioria de países que optaram pelo modelo de governo republicano, né? Então, Argentina, que vai surgir, Peru, México, Equador, todos esses países, eles eram repúblicas. E do lado deles tinha um império, né? Ou seja, um país com intenções expansionistas, né? Que ameaçava essas repúblicas. Bom, continuando aqui então, esse período ele vai ser conhecido como um período de manutenção da unidade territorial do Brasil, né? Então a gente vai ter um sério problema, né? De ameaças de emancipação das regiões, né? De separação política, como por exemplo a Guerra da Farroupilha no Rio Grande do Sul, que a gente vai ver, né? No Império, na história do Império Brasileiro, né? Enfim, então o Brasil ele manteve uma extensão territorial muito grande, né? Porque a gente tinha o representante de uma monarquia que vai centralizar o poder. Já na América Espanhola, a gente vai ter, galera, várias repúblicas surgindo. Então, vários limites políticos territoriais, né? A gente vai ter uma colônia que era uma só, né? Uma grande colônia da Espanha, que vai se tornar vários países
republicanos, tá? A gente tinha a participação das elites na política e a ausência da participação popular, né? A manutenção da estrutura socioeconômica do período colonial se baseava no escravismo e no latifúndio, né? E somado a isso, nós tínhamos um sistema de agroexportação, né? Então a gente exportava produtos agrícolas em sua maioria, tá? Galera, só vou ver aqui que tem um aluno que está mandando mensagem no WhatsApp que não está conseguindo entrar na aula. Deixa eu ver aqui rapidinho. Olá. Joga no Google. Joga no Google. Aí o link. Aí vai dar certo. Tô falando pra ele aqui. Pra ela, pra ele, não sei quem que é. Não consigo ver a foto. Ok. Tranquilo. Já dei as orientações. Acho que é a Thaísa que não tá conseguindo entrar. Se tiver alguém para ajudar ela aí. Tá, eu já falei para ela. Deu a opção dela entrar pelo Google, né? Abre o aplicativo do navegador. Ela tá tentando entrar pelo próprio aplicativo do Meet. Também dá, mas aí não sei, né? Então vamos seguindo aqui. Passando para o próximo. A Constituição, né? Ela ficou conhecida como Constituição da Mandioca Liberal, né? Por quê? Porque era uma Constituição ali, galera, que ela estava sendo escrita e vai contrariar, né, o Dom Pedro II, o Dom Pedro I. E aí, galera, ao invés dessa Constituição ser assinada por ele, ele vai dissolver toda a Assembleia que estava escrevendo esse documento e ele próprio vai escrever uma nova Constituição. Mas vamos com calma aqui, ó. Para a elaboração de uma Constituição para o país, deveria ser convocada uma Assembleia Constituinte que havia sido escolhida em eleições realizadas após a independência, né? Então, essa Constituinte ela vai assumir uma função de escrever esse documento a partir de maio de 1823. E a elaboração da Constituição gerou o desentendimento profundo entre os deputados que estavam escrevendo e o Dom Pedro I. O grande debate era o seguinte, né? Como que se daria o alcance dos poderes políticos do imperador? Ele é um imperador, né? O Dom Pedro I, ele nasceu em Portugal, né? Numa época em que o rei, o seu pai, ele tinha poder absoluto, né, sobre Portugal. Ou seja, não havia uma contraposição de poderes ali. Ele tinha poder absoluto e governava, né, sem ter que estabelecer nenhum acordo. E aí o Dom Pedro I já era acostumado com isso e ele não queria perder esses poderes, né? Ele queria, na verdade, manter esses poderes porque isso seria muito mais interessante para ele, no caso, manter esse território unido. Porque no primeiro reinado, como a gente vai ver, tinha muito desentendimento regional entre as oligarquias. A gente vai ver que teve muita revolta regional, né? Mas vamos lá. Os constituintes queriam que os poderes do imperador fossem limitados e que ele não tivesse a permissão de dissolver a Constituição, né, a Constituinte, quando bem entendesse. Essa postura dos constituintes de procurar limitar o poder do rei, obviamente que gerou uma insatisfação no Dom Pedro I, que defendia que seu poder fosse centralizador e autoritário sobre a nação. Ele não queria abrir mão do poder, né? Essa disputa entre os constituintes e o imperador, então, resulta em um evento conhecido como Noite da Agonia, né? Que foi uma noite no dia 12 de novembro de 1823, que por ordens de Dom Pedro I, os militares invadem a Assembleia Constituinte e prendem os deputados opositores do imperador, né? Então ele prende os políticos que não apoiavam as suas ideias.
né? E aí a gente vai ter uma outra Constituição sendo escrita. Aqui está errado, né? Tá 1924, mas a Constituição, eu coloquei errado ali, esqueci de arrumar. Mas a Constituição, ela é de 1824, tá? Nessa Constituição que o próprio Dom Pedro I escreve, ela vai estabelecer a existência de 4 poderes, né? Então você pensa comigo. Nós estamos aqui em época, né? Uma época em que o liberalismo, gente, ele era a principal ideologia política que guiava, né, a formação nacional dos países, né? Então, o estabelecimento de repúblicas, né, através do liberalismo, né, do pensamento político liberal. E aí que tá, galera. As repúblicas normalmente estabelecem a partir do liberalismo, né? Por exemplo, Montesquieu, ele era um iluminista que pensava uma forma de governo onde não fosse se concentrar o poder nas mãos de poucas pessoas, né? E ele vai estabelecer ali uma divisão de poderes. O Montesquieu, propriamente dito, ele não estabelece que seriam 3 poderes. Ele diz que teria que ter um poder militar, um poder para julgar, um poder para criar leis, um poder para economia, enfim. A gente vai ter alguns americanos, né, que alguns pensadores americanos, principalmente lá dos Estados Unidos, que vão pegar a teoria do Montesquieu e estabelecer que seria interessante ter o quê? 3 poderes, né? 3, não 4. Então, a partir de então, o liberalismo, ele pressupõe 3 poderes. Só que o Dom Pedro I, espertalhão do jeito que era, ele pensa o seguinte: bom, eu não posso agir de forma autoritária de qualquer forma, né? Pelo menos eu preciso criar uma maquiagem liberal. Então quando ele estabelece uma Constituição e ele estabelece que essa Constituição vai ter 4 poderes, ele diz, nós somos liberais, mas na verdade não passava de uma imitação de liberalismo o que o Dom Pedro I estava fazendo aqui, tá? Porque ele cria o poder executivo, que era o poder dele próprio, né? Ele era o monarca do país, o monarca do império, né? Ele cria o poder legislativo, onde, né, os deputados iam criar leis, o poder do judiciário, onde aconteceriam os julgamentos, e ele cria um 4º poder, que aí sim é o poder moderador, né? E é aí que a gente pega, tá, gente? Aí que a gente pega as limitações do liberalismo tupiniquim, né? Do liberalismo brasileiro. Por quê? Porque nós somos liberais até um certo ponto. Vamos pensar o seguinte, né? Qual que era o principal sistema de trabalho aqui no Império? Ainda era a escravidão, né? O liberalismo ele não pressupõe as liberdades individuais e os direitos fundamentais do homem, do ser humano, né? Os direitos individuais? Sim. Como é que um escravo vai ter algum direito, né? Ele tem, na verdade, que trabalhar, e apenas isso. Então, o Brasil ele já começa a demonstrar muito os limites desse liberalismo, né? Ô Sol, fala baixo aí, por favor. Então, voltando aqui, tá, pessoal? Nós temos, como forma de governo desse liberalismo, uma monarquia, né? Uma monarquia onde nós tínhamos uma dinastia, né, um poder hereditário, um poder passado do rei para o seu filho, né, e o imperador também vai ser considerado uma figura sagrada, tá? As eleições elas foram estabelecidas como sendo indiretas, ou seja, os deputados que decidiam sobre os governos, né, o povo não podia ir votar diretamente, então eram os deputados que votavam, e o direito ao voto era censitário, né?
que seria isso? Você tem que ter uma determinada renda, né? Foram estabelecidos os critérios de renda para determinar quem teria direito a esses votos. Além desses critérios, né, pessoal, nós temos estabelecido que somente homens livres e com mais de 25 anos poderiam votar, né? Então só homem vota nessa Constituição, as mulheres elas ficam de fora. O padroado, né, estabelecia que o poder sobre a igreja, ele seria o poder do imperador. Aí você pensa comigo, né? Mas nós não temos um bispo, né, na região aqui que vai controlar as igrejas? Nós temos. Nós não temos um papa lá no Vaticano que vai controlar as igrejas? Nós temos. Mas aqui, como o Dom Pedro ele estabelece na sua figura valores santos, valores sagrados, ele próprio então se torna o chefe religioso do império. Então, os católicos eles continuaram tendo como chefe religioso o Papa? Sim, mas aqui no Brasil, além do Papa, além do Bispo, nós também vamos ter o Imperador, né? Bom, nós temos aqui um esqueminha para entender esses 4 poderes. Vocês podem ver que no centro e no alto nós temos o poder moderador, que é o do Imperador. Ele nomeia os membros vitalícios do Conselho de Estado. O seu poder ele emana da vontade de Deus, da Constituição, aclamação dos povos, né, do Império, né, e foi criado em 1824 esse poder moderador. Ele vai controlar os presidentes, né, ele vai nomear os presidentes das províncias, ele vai nomear e destituir os ministros do Poder Executivo, ele vai nomear o Poder Legislativo, né, aprova ou não as decisões da Assembleia Geral, nomeia o Senado Vitalício, convoca e dissolve a Câmara dos Deputados, quando ele bem entende, né? E ele também vai controlar a igreja, nomeia as autoridades eclesiásticas da igreja oficial, católica, apostólica, romana. Então, olha só, num cenário normal, quem é que vai nomear os poderes da igreja? O Papa, né? Os bispos. Aqui no Brasil nós tínhamos o imperador exercendo essa função também. É claro que ele conversava, né, com a igreja católica, mas a sua vontade era feita aqui então, né? Ele nomeia e suspende os magistrados do Poder Judiciário também, né, os juízes. Bom, nós temos aqui um primeiro evento que vai ocorrer em 1824, que vai ser um evento separatista, né? Além do autoritarismo do imperador, os altos impostos e o impacto, né, ideológico que a Revolução Pernambucana de 1817 ainda gerava nessa região, né, a região ali do Nordeste brasileiro, levaram a província de Pernambuco a uma nova rebelião que ficou conhecida como a Confederação do Equador. E aqui nós temos uma imagem mostrando como é que se deu, né, onde essa confederação ela vai exercer a influência. Então toda aquela região do Nordeste, Pernambuco, Alagoas, né, Ceará, e adentra também o interior da Bahia e do Piauí, né? Essa revolta ela vai se iniciar em 2 de julho de 1824 e foi liderada por Frei Caneca e Manuel de Carvalho Paes de Andrade, né? A Confederação do Equador, assim como também a Revolução Pernambuca que aconteceu, que antecedeu essa em 1817, possuía um caráter separatista e defendia o republicanismo, né? Então, eles pensavam, né, a Confederação do Equador, os seus pensadores, eles pensavam o seguinte: bom, a maioria dos países aqui é república, então naturalmente que nós também devemos, né, ser uma república. Continuando aqui então, essa revolta ela espalhou-se por outras regiões do Nordeste brasileiro, como também, né, as províncias da Paraíba, do Ceará e do Rio Grande do Norte, tá bom? Quem era o Frei Caneca, né? Frei Caneca era um padre ali, né? Um padre muito popular na época com ideais liberais e republicanos, né? Então, um padre
que está associado ao quê? À Igreja Católica, mas que tem uma personalidade política que contraria a Igreja Católica, porque a Igreja Católica, de certa maneira, ela apoiava, né, a permanência do Império Brasileiro aqui, porque o Império do Brasil, ele tinha como religião oficial estabelecida na Constituição a religião católica, né? Então, enfim, vamos retomar aqui. Em setembro de 1824, as tropas imperiais, então, elas já haviam tomado Recife e controlado a revolta, né? Os envolvidos foram duramente reprimidos e Frei Caneca, ele foi executado em praça pública, tá? E o Frei Caneca defendeu, nas suas bases para a formação de um pacto social, que qualquer cidadão brasileiro pudesse manifestar os seus sentimentos e opiniões sobre qualquer assunto sem ser perseguido por isso. Então ele está aqui falando sobre a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, né? Ele também vai defender que a liberdade de imprensa não pudesse jamais ser suspensa, nem mesmo limitada. O Dom Pedro II tinha esse poder, o Dom Pedro I tinha esse poder de censura de jornais, por exemplo, né? Ele também defende que o Estado deveria prover a instrução elementar e gratuita para todos, ou seja, educação pública, né? Uma educação básica e pública para todos, e que todos deveriam ter os mesmos direitos perante a lei, não privilegiados e excluídos, né? E por tentar fazer valer esse pensamento, essas propostas, o imperador então manda matá-lo em praça pública, tá bom? Nós também temos uma outra questão aqui, que também era muito sensível ao império, que é a questão da Cisplatina, né? A questão da Cisplatina, ela trata justamente a respeito, né, da independência do Uruguai, né? Então, além da Confederação do Equador, outra revolta eclodiu na Cisplatina, província ao sul que havia sido integrada por Dom João VI ao invadir a região e derrotar José Artigas na década de 1810, né? Essa região ela se chamava de Colônia do Sacramento, tá? Então, a revolta na Cisplatina declarava a separação dessa região do Brasil e sua anexação às Províncias Unidas do Rio da Prata, que é a atual Argentina. Então, os cisplatinos, os colonos, a colônia de Sacramento, ela então queria se emancipar do Brasil e integrar um grupo também tão forte quanto o Brasil, que era as Províncias Unidas do Rio da Prata, né? Que é a atual Argentina. Isso se deu em 1825, pessoal. O conflito, então, ficou conhecido como Guerra da Cisplatina. Inclusive, eu tenho aqui um livro, né, que é um relato de um participante dessa guerra, né, de um soldado que participou dessa Guerra da Cisplatina. Ele escreveu um diário de combate, né, um diário de campo, tá? A Guerra da Cisplatina foi, portanto, né, um conflito travado entre o Império Brasileiro contra o governo de Buenos Aires, né, pelo controle da Cisplatina, que era uma região ali que era a desembocadura, né, ou afluente, enfim, era a região ali do delta do Rio da Prata. Então, muita prata que os espanhóis carregavam para a metrópole passava por ali, né? E depois que a Argentina se tornou independente, a região ainda continuou exportando muita prata e também outros produtos tão valorosos quanto a prata. E aí então era importante para o Brasil criar ali uma forma de controle para cobrar, por exemplo, impostos de quem de quem navegasse por aqueles rios, né? Bom, essa guerra estendeu-se de maneira desgastante durante 3 anos e por mediação da Inglaterra, né, através de diplomacia, um acordo de paz foi assinado em 1828 entre os dois governos.
ambos os países abriram mão da banda oriental, que foi concedida, né, aos moradores ali, e surgiu então no local a República Oriental do Uruguai, né, o atual país chamado Uruguai, um dos países mais desenvolvidos economicamente da nossa região atualmente, né, e também um país que é muito forte a questão dos direitos humanos. Lá muitas coisas, muitas proibições que acontecem ainda em alguns determinados países, no Uruguai já não é mais assim, né? No Uruguai há uma certa valorização das liberdades individuais, né? Então, muitos direitos humanos ali que ainda não foram conquistados, por exemplo, no Brasil, lá já estão sendo colocados em prática, né? Bom, crise no Império. Essa crise, essa primeira crise de tantas crises que vão acontecer, ela vai ter ligação com uma crise financeira, né? Por quê? Nós vamos ter uma baixa tarifa alfandegária. O Brasil não está produzindo muitos produtos que vão ser comprados pelos países, pela Europa, pelos Estados Unidos, pelos próprios países vizinhos, né? Então, o Brasil não está tendo uma boa balança comercial, ou seja, a gente está importando muita coisa e exportando pouca. A nossa balança comercial não fecha. Por quê? Nós vamos ter, nesse momento, uma desvalorização cada vez mais acentuada de alguns produtos, como por exemplo, o açúcar, né, que vai passar a concorrer com o açúcar das Antilhas, né, plantado ali na América Central, né. Nós vamos ter também a desvalorização do tabaco e também a desvalorização do cacau, né. Esses produtos eles vão começar a ser produzidos em regiões tropicais, outras regiões tropicais, né, pelos países europeus, né. Eles não vão querer mais comprar do Brasil, eles vão eles mesmos produzir. Por que hoje, por exemplo, pessoal, a Suíça é um dos países que produz um dos chocolates mais gostosos do mundo, né? O chocolate suíço dizem que é um dos melhores do mundo, né? Se na Suíça não dá para plantar cacau, né? Da onde que eles vão tirar esse cacau? Eles vão estar plantando na África, na América Central, né? Hoje, claro, eles não plantam mais, eles têm que comprar o cacau de alguém, né? Mas como que um país que não produz cacau vai ser um dos maiores produtores de chocolate do mundo, né? Por conta das colonizações que esses países fizeram, né? Da exploração, por conta do roubo que esses países fizeram a essas culturas americanas, essas culturas africanas, né? Essas colonizações, etc. e tal. Mas vamos tocar o barco aqui. Nós também temos o descontentamento da população com Dom Pedro I, né? O poder centralizado não era legal, principalmente para aquelas pessoas que moravam em regiões distantes do centro, né? Distantes da corte, distantes ali do Rio de Janeiro. A perda do território da Cisplatina vai intensificar essa crise, né? Dom Pedro I perde poder político. Nós temos a falência do Banco do Brasil, né? Lembrando que Dom João VI, que era então, antes de se tornar independente, era o rei do Brasil, né? Dom João VI limpou os cofres quando voltou para Portugal. Nós temos, unindo todos esses fatores, uma principal revolta que vai ser chamada de Noite das Garrafadas, que vai ser um conflito entre portugueses que queriam homenagear o imperador, né, e brasileiros que saíram às ruas com pedras e garrafas insatisfeitos com a crise. Então, nós tínhamos alguns portugueses ali, principalmente ali em Belo Horizonte, que saíram às ruas, né, para comemorar o rei, para fazer uma homenagem ao rei, em várias cidades do Brasil. E aí, os brasileiros olham para aquilo e pensam, mas eles estão comemorando o quê? Né? Se a gente está aqui com sérios problemas na economia, nós temos uma alta taxa de desemprego, enfim, o que eles estão comemorando?
né? O Brasil ele está quebrado. Então há um conflito entre esses apoiadores do Dom Pedro e aqueles que eram a oposição. E eles quebram muitas garrafas nesta noite, né? Por conta disso, a noite fica conhecida como Noite das Garrafadas, tá? Então, com a Noite das Garrafadas, o Dom Pedro I, ele abdica, tá? E ele então fala o seguinte, né? Diga ao povo que eu não fico mais. Ele está ali sendo ameaçado, né? De perder o poder. Então, para manter a monarquia, ele resolve abandonar o Brasil, volta para Portugal e deixa o Brasil nas mãos do seu filho pequeno, que ainda tinha 5 anos de idade. Então, imagina, um rei com 5 anos de idade. Obviamente que não teria capacidade de governar o Brasil, né? Com a crise de sucessão em Portugal, né? Porque Dom João VI morreu, Dom Pedro herda o trono, mas não assume, temendo o descontentamento de unir novamente os dois tronos, do Brasil e de Portugal. Seu irmão assume em regência de sua filha, tá? Que ainda não tem idade, mas se proclama rei de Portugal. E aí então Dom Pedro vê que o irmão dele ia tomar o trono para si, e ele resolve então voltar para Portugal e tirar o irmão dele do poder para ele próprio assumir então o reino, né? Isolado e sem apoio popular das elites brasileiras, o Dom Pedro I então ele abdica do trono, né? Ele faz uma manobra política em nome do seu filho pequeno, Dom Pedro II, que por ter apenas 5 anos não pôde assumir, e assim a Assembleia fica responsável de eleger uma regência trina, que era um grupo, pessoal, um grupo de 3 regentes para governar em nome do rei até a sua maioridade, até ele atingir os 18 anos. Então, pessoal, na aula de hoje era isso, tá? Uma aula mais rápida, né? O período do primeiro reinado é rapidinho, passa rapidinho, tá? E nós, então, agora vamos encerrar. Só quero antes, se alguém puder falar, dar um oi aí, falar o que achou da aula, só pra gente finalizar. Mandou um joinha aqui. Fala comigo, lagartixa. Parabéns aí pela aula. Valeu, Cauã. É Cauã, né? É nóis. Valeu, brigadão aí. Então a aula de hoje era isso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né? Só uma pergunta, vocês estão bem, galera? Eu esqueci de perguntar isso no início. Vocês estão bem? A Heloísa ali mandou um ok, tá bem? Regiane ali, que eu não sei quem que é exatamente, mandou um ok também. Tá top, então tá show de bola. Heloísa tá com a mão levantada, Heloísa? Quer falar uma coisa? Não, acho que tá sem microfone. Bom, então, valeu, Cauã. É nóis. Oi, professor. Ah, tá aí, Luísa. Fala aí. Oi, professor. Não vou falar muito que eu tô com a garganta meio cagada, Tudo mas bem. parabéns pela aula. Cauã e Heloísa, vocês foram atingidos pela enchente, não? Eu não. Ai, que bom. Tô quase morrendo afogado aqui. Sério, Cauã? Não, brincadeira, mentira. Meu Deus do céu. E a Regiane é a prof 2? Ah, é verdade, né? Deve ser então a filha dela que tá ali assistindo. É eu, né, no caso. Ah, é tu aí. É verdade, né? Viajei. Ah, então tá bom, pessoal. Muito obrigado, viu? Até a próxima. De nada. Um abraço. Tchau. Abraço.